Ainda a título de revisão, na aula número 6, juros simples, taxas proporcionais e taxas equivalentes, eu queria chamar a atenção sobre como é o tratamento das taxas. Então, aqui no quadro, você vai ver taxas proporcionais e taxas equivalentes. Qual é a diferença entre taxas proporcionais e taxas equivalentes? Veja bem, é proporcional ou são proporcionais duas taxas quando você utilizando ela em períodos diferentes, o resultado é o mesmo. Por exemplo, vamos supor que aqui no juros simples você tenha um capital de 1.000 a uma taxa de 12%, durante um ano. Ou você tenha 1.000 a 1% durante 12 meses. Percebam que as taxas são diferentes e os períodos são diferentes, tá? Só que são proporcionais. Um ano corresponde a 12 meses. Então, eu chamo a atenção de vocês que toda vida que isso acontecer, você tem essas taxas diferentes e o resultado é o mesmo aqui, tá? Com períodos proporcionais, os períodos são proporcionais, então você tem taxas proporcionais, ok? Muito bem. Eu chamo a atenção ainda de que esse valor aqui, 12%, é só para mostrar o seu percentual. Mas, como eu já havia dito em outro momento, você não pode aplicar 12% diretamente. Você não pode colocar 1% diretamente. Ele tem que ser em decimal. Ou seja, tem que dividir 12 por 100, tem que dividir 1 por 100. Aqui é só a título. Bom, quando tratar-se de taxas equivalentes, né, nós vamos perceber o seguinte, que mesmo que as taxas sejam diferentes, veja só, aqui é 12%, aqui é 0,94. Você tem o período de um ano e você tem o período de 12 meses. Isso a gente vai utilizar as taxas equivalentes quando a gente estiver vendo juros compostos. Mesmo que elas sejam diferentes, elas vão dar o mesmo resultado. Então, o resultado aqui é o mesmo. Então, é equivalência, mesmo que sejam diferentes, trazem o mesmo resultado, ok? Então, sobre esse exercício 6, como é que a gente pode analisar essa diferença de taxas, né? Então, se você for perceber aqui, por exemplo, no exercício 6, vamos dar ênfase aqui ao exercício 6. Então, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Ele diz que um capital, quanto receberá? Então, voltando àquela dica, você deve montar a resolução dessa forma: valor futuro, valor presente, tempo e taxa. Então você vai montando. Quanto receberá um aplicador que tem investido 5.000? Então, se ele investiu, é um valor presente. Quanto receberá? É valor futuro. Há uma taxa de 31,8% ao ano, durante 2 anos e 7 meses. Olha só como é interessante isso. Então, quando se trata de taxas proporcionais, perceba que aqui nós temos meses, ano e meses, e aqui nós temos anos. Então, não é possível resolver a questão. A questão só pode ser resolvida quando elas tiverem tanto a taxa como o tempo estiverem no mesmo período. Então, como é que faria isso? Então, vamos colocar tudo em meses, né? Facilita o trabalho. Se você dividir por 12, dá 2,65% ao mês. Ok. Então, aqui eu tenho 24, 7, 31 meses. Ok? Então, agora dá para resolver. Como é que eu iria resolver essa questão? Então, ele quer saber o valor futuro.
Então, você tem PV igual a 1 mais IN. Você tem FV é igual a... Quem é PV? 5.000, que multiplica 1 mais a taxa. Essa taxa não pode ser dessa forma, porque está em percentual. Essa taxa tem que dividir por 100, né? Dividir por 100. Então, eu tenho 0,0265 vezes o tempo, 31. Então, FV é igual a 5.000, 1 mais, quanto é que dá? 0,0265 vezes 31. Fazer o cálculo rápido aqui para a gente. Então, vai dar 0,8215. Então, FV é igual a 5.000, que multiplica 1,8215. FV é na aula 7, falando ainda sobre a revisão do juros simples, a gente falou sobre juros ordinários, juros exatos e juros pela regra dos banqueiros. Veja bem, a gente vai encontrar essa diferença quando a gente for falar de tempo. Imagina a seguinte situação: um valor de R$ 1.000 foi aplicado durante um período de 15/7/2008 a 15/9/2008. Há uma taxa de 30% ao ano. Veja só, 30% ao ano. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, como é que você transforma esse período ou faz a proporcionalidade dessa taxa dentro desse período. Então, vamos ver como é que isso funciona. Nos juros comerciais, que são os mesmos juros ordinários, juros comerciais são os juros ordinários. Você tem o valor investido vezes a taxa ao ano e vezes o período. Bom, nesse período aqui eu tenho 60 dividido por 360. Nos juros comerciais, todo mês tem 30 dias. O ano tem 360 dias. Nos juros exatos, eu vou ter 1.000, eu vou ter a quantidade de dias, a taxa, e a quantidade de dias exatos. Então, se você for calcular, se você for ver, você vai ter 62 dias. E o ano, nos juros exatos, tem 365 dias. No juro pela regra dos banqueiros, como é que funciona? Funciona assim: você tem o valor, você tem a taxa ao ano, e aqui ele faz uma junção dessas duas, do exato e do comercial. Os dias serão exatos, mas o ano é de 360. Se você for fazer o cálculo dos três, esta aqui vai ter o juro maior. E a gente sabe por quê, né? Porque os bancos sempre querem ganhar. É uma técnica. Ah, mas por que que é assim? Porque é uma convenção. Foi colocada uma convenção aqui, que é dessa forma que funciona. Ok? Muito bem. Ainda na aula 7, nós vimos outra modalidade, que era a questão dos descontos. Desconto comercial, desconto racional e desconto bancário. Bom, a ideia de desconto, a ideia de desconto traz aquela ideia de você trabalhar com títulos. Você precisa antecipar um valor, né? Então você precisa resgatar ou precisa de um dinheiro antecipado e você vai, por exemplo, numa factory e troca esse título. Isso é muito utilizado no mundo financeiro, né? Vários títulos eles podem ser trocados ou antecipados. Imagine a seguinte situação. Então, você recebeu um cheque para 45 dias. 45 dias. Hoje, você recebeu esse cheque para 45 dias.
O cheque tinha um valor futuro de R$ 1.000. Você ia receber R$ 1.000 em 45 dias. Mas você precisou, houve um problema na sua empresa, houve alguma urgência e você precisou, com 10 dias corridos, né, você precisou trocar. Então você vai numa empresa de factoring ou outra modalidade, então você troca o seu cheque que você teria que receber em 45 dias e você vai receber depois de 10 dias, ou seja, 35 dias ainda para receber esse valor. Então a empresa vai ficar com o seu cheque, receber daqui a 35 dias e você vai receber o dinheiro. Então essa modalidade é chamada de desconto. Descontar, descontou o seu cheque, descontou o seu título. Existem duas modalidades de desconto que a gente conhece, as principais, né? Que são o desconto racional e o desconto comercial. Bom, qual é a diferença entre os dois, desconto racional e desconto comercial? No desconto racional, no desconto comercial, né? No desconto comercial, o valor descontado é um valor em cima da face do valor do título. Por exemplo, valor futuro IN. Então, eu tenho como base do desconto o valor futuro do título. É essa e é a que é a mais utilizada no Brasil hoje. Então, se eu fosse fazer um desconto comercial, né? Desconto comercial seria um exemplo qualquer. Vamos supor o exemplo do cheque, né? Vamos pegar aqui o exemplo do cheque. Valor futuro, R$ 1.000. Tempo, 35 dias. Vamos colocar aqui uma taxa diária de 0,0015 ou 0,15% ao dia. Então, se eu fosse fazer esse desconto comercial, né, desconto comercial, ou chamado desconto por fora, faria 1.000 vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu teria um desconto comercial de 52,50. Já o desconto racional ou por dentro, a base do desconto racional ou por dentro é o valor presente. Então, vai ser PV, I e N. Ora, mas eu não tenho esse valor. Eu não tenho o valor presente. A base do desconto racional é por dentro, é baseada no valor presente. Sim, mas se eu não tenho o valor presente, como é que eu faço? Bom, as fórmulas que vocês vão ver no material de resumo de vocês, elas rearranjando, você vai encontrar a seguinte fórmula: FV IN sobre 1 mais IN. Então, essa fórmula aqui corresponde a essa. FV nós temos. Então, eu tenho que desconto racional seria o quê? Seria 1.000 vezes 0,0015 vezes o tempo sobre 1 mais 0,0015 vezes 35. Então, quando você faz esse cálculo, o valor que você vai encontrar é 49,88 centavos. Então, esse é o desconto comercial por fora, esse é o desconto racional por dentro. O desconto comercial é que é utilizado no sistema financeiro. Quando você vai trocar um cheque, trocar um título, é esse. Mas por que a gente vê isso? Porque esse conceito de ter como base o valor presente
tá? É, é estudado no juros compostos. Então, a gente precisa desse conhecimento para estudar futuramente os juros compostos. Bom, existe outra situação, existe uma outra situação, tá? Em que a gente vai ver os juros chamados juros bancários, uma terceira modalidade de desconto, perdão, de desconto bancário. Como é que funciona? Imagina a situação, essa situação. Então, eu tenho um valor futuro, valor do cheque de 1.000, eu tenho uma taxa de 0,0015, que é o que ele cobra. Eu tenho um tempo de 35 dias. Só que o banco ele me cobra um outro valor, uma taxa, por exemplo, de administração. Taxa de administração eu vou chamar de H, que é igual a 0,03, né, por cento sobre a atividade, certo? Sobre essa operação. Então, aqui, nesse exemplo, né, a gente tem o que a gente conhece como taxa bancária ou desconto bancário. Então, o desconto bancário nada mais é do que o desconto comercial, tá, com a taxa de administração. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, desconto bancário é igual a FV 1 mais 1, perdão, I vezes N mais H, onde esse H é essa taxa da administração. Vejam que a taxa, se você for ver, esse aqui é o desconto comercial. Então, eu vou aumentar apenas a taxa de administração, mais H. Ok? Então, desconto bancário seria 1.000, os mesmos 1.000. A taxa, né, que a gente 0,0015 vezes o tempo, 35, vezes a taxa de administração. Preste atenção que essa taxa de administração tem que ser dividida por 100. Então, o H aqui, o H vai ser 0,0003. Então, 0,0003. Ok? Então, esse é o desconto bancário. Esse é o desconto bancário. Ok? Muito bem. Então, em relação a isso, nós concluímos a revisão. Vocês dão uma olhada, tá aqui as fórmulas. Eu estou mandando material para vocês. Como é a título de revisão, vocês precisam dar uma olhada, precisam ver, precisam fazer os exercícios. E mais na frente, a gente vê, a gente vai começar a próxima aula sobre juros compostos. Antes de encerrar, eu queria falar de um fato que acontece, né, quando você trabalha com datas, né, as datas. Então, existe uma modalidade que está se acabando por conta do Pix, que é a história do D mais 0, D mais 1, D mais 2 e assim sucessivamente. O que é esse D mais 0, D mais 1, D mais 2? Quando você põe, por exemplo, um cheque, um título para o futuro, né, e esse título ele cai, por exemplo, num final de semana ou num dia feriado, ele vai ser compensado ou ele vai ser descontado exatamente no primeiro dia útil. Então, se você colocou um cheque, por exemplo, no dia 13 do 12, e esse 13 do 12 cai, por exemplo, no sábado, se a sua modalidade
for D mais zero, ou se o banco utilizar a modalidade do dia atual mais zero, D quer dizer dia atual mais zero, então seu cheque vai ser compensado dia 15, a modalidade é D mais zero. Ou seja, no dia atual mais zero. Então vai ser compensado dia 15 do 12. Ok? Próximo dia útil. Se a sua modalidade for D mais 1, então o primeiro dia útil seria dia 15, mais um dia, dia 16 do 12. Então, se o banco disser que trabalha com D mais 2, então vai ser o primeiro dia útil depois do sábado, é dia 15. Você tem o dia 16, como são 2 dias, dia 17 do 2. Ah, mas para que eu quero saber disso? Porque isso pode dar uma diferença em relação a juros, né? Em relação ao tempo em que você tem o recebimento, o tempo que você tem o pagamento. Então, isso é muito utilizado no sistema financeiro, ok? Claro que isso deve reduzir com a história das atividades mais tecnológicas, como o Pix, por exemplo, quando você faz a transferência direta, inclusive final de semana. Então, essa modalidade, apesar de ser utilizada ainda hoje, mas isso deve reduzir bastante. Bom, aqui tem alguns exercícios, vocês vão tentar fazer.